Bom dia, turma, tudo bem? Voltando a falar sobre organismo vivo, sobre seres vivos e organização celular. Capítulo 10. Os seres vivos, eles são formados por átomos. Átomos são estruturas, tá? Muito pequenas, que compõem toda a matéria viva, tá bom? E também todas as substâncias do nosso planeta são desenvolvidas a partir de um único átomo, tá bom? É, esse aglomerado de átomos, esse átomo, quando ele se junta, forma um aglomerado, tá? Nós chamamos de moléculas. Essas moléculas, com desenvolvimento e avanços, elas vão definir as células. E as células, elas fazem parte da composição de qualquer organismo vivo, tá bom? Então, célula, que é a unidade básica do ser vivo, ela tem o seu início através dos átomos. Muito bem. Agora vamos à definição de células. As células possuem duas classificações. Isso aí eu já passei para vocês. Podem ser procariontes e eucariontes. Células procariontes não possuem núcleo, né? São aquelas que não têm núcleo e o material genético é todo espalhado dentro da célula. Células eucariontes, essas sim, possuem núcleo, não é? Essas têm material genético todo guardadinho dentro de um núcleo. Beleza. Quando nós temos um ser vivo que possui a sua composição por uma única célula, tá? Ele se chama unicelular. Então, nós temos organismos unicelulares com uma única célula, as bactérias, por exemplo, tá bom? Agora, quando nós temos organismo que tem uma composição de muitas células, tá? Podemos chamar de multicelular ou pluricelulares, tá bom? Então, pluricelulares são organismos com muitas células. No exemplo, nós seres humanos, as plantas também, tá? Além disso, no livro de vocês, logo na apresentação, eu tô no capítulo 10, tá? Ó, esse aqui, ó. Logo na apresentação da página 144, nós vamos falar sobre a organização do ser vivo, tá? Como que se dá o estudo do ser vivo? Como que ele foi organizado para que se tenha um entendimento de todo esse assunto, tá? Então, a organização do ser vivo, toda a sequência dos seres vivos, se dá através dos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, não é? Sistemas e organismo, tá? Propriamente dito organismo. Então vamos lá, de novo. Começamos por átomo, que é muito pequeno, não é? O átomo, o conjunto de átomos vai desenvolvem as células, tá? Formam as células. O conjunto de células vão formar os tecidos. O conjunto de tecidos vão formar todos os sistemas. Aí nós temos respiratório, excretor, não é? Sistema nervoso. E o conjunto de sistemas formam o organismo. Aí nós temos o ser humano, tá? Essa organização do organismo, do ser humano, dos organismos, ela é muito interessante. No livro de vocês, eles colocam uma outra denominação, até na página 145, que eles colocam assim, ó, nível químico é o nível atômico, nível celular, nível tecidual, nível orgânico, nível sistêmico, nível de organismo. Não é nada mais do que eu falei, do que eu acabei de falar para vocês, tá? Nível químico, átomos, até aqui embaixo tem átomos, células, tecido, sistemas, órgão, tá bom? Então, não precisa ficar tentando gravar esse tal desse nível aí, não, tá? Só gravem a sequência átomos, células, tá? Tecido, órgãos, sistemas e organismo. Isso aí vocês vão ter que gravar, tá? Pode até começar com a primeira letrinha. O, M, né? De novo. O, porque eu falei molécula, mas aqui não vou colocar molécula não, porque no livro de vocês não tem. O, C, T, não é? S e O. O de organismo, C de célula, T de tecido, S de sistema e O de organismo, tá? O,
O-C-T-S-O. Tá bom? Muito bem. Agora vamos lá. Além dessa questão que eu acabei de colocar para vocês, até organismo, no livro de vocês trouxe um pouco a mais, tá? Porque nós seres humanos, nós fazemos parte de todo o nosso ecossistema, não é? Estamos aí compondo o nosso meio ambiente. Então, quando a gente para, assim que a gente parou em organismo, tá? Aqui no livrinho de vocês, deu a sequência na página 146, da seguinte situação. Além disso, né, além de ser organismo, nós formamos comunidade, nós formamos o ecossistema e formamos também a biosfera. Sim, tá? Então, nós temos aí o acréscimo dessas situações. Comunidade. Comunidade, nós temos aí o conjunto de populações diversas, de diversos seres vivos, tá? Ecossistema aí a gente já parte para um conceito de ecossistema. Ecossistema é o conjunto, não é, de seres vivos e não vivos que se relacionam num determinado ambiente, não é? Que possuem aí relações, tá? Harmônicas e desarmônicas em um determinado ambiente. E a biosfera? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, tá? Isso está na página 146. Agora vamos lá. Reorganizando aqui, no caso eu não tenho a apostila, eu tenho as folhinhas, mas eu consigo acompanhar direitinho, tá? Perdão. Existia uma grande preocupação em como que se ia organizar o estudo de ciência para os alunos, tá? Essa parte é muito importante, tá, pessoal? Nesse momento, aqui na página 148, vocês têm a definição da pirâmide. Que pirâmide é essa, Josi? Então, vamos lá. Linneu, o grande pesquisador, cientista, ele realmente se dedicou muito à organização do estudo de ciências, tá? Para que esse estudo realmente acontecesse, ele organizou as estruturas vivas para que elas fossem realmente classificadas e estudadas separadamente. E fez isso através de uma pirâmide. Ele chamou de pirâmide invertida, tá? Nessa pirâmide invertida, nós temos várias estruturas. No caso aqui de vocês, ó, você tem a maior diversidade biológica na ponta, tá? E a maior semelhança de todos os organismos na base, tá bom? Então vamos lá. Começando. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, tá? Então, essas são, nós chamamos de táxons, tá? As partes a serem estudadas. Táxons porque essa parte do estudo de ciência nós chamamos de taxonomia, tá? O estudo aí da organização dos seres vivos. Então, é a parte de taxonomia. Os táxons são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Mas como assim, Josi? Reino. Tô resfriada. Reino. Nos reinos, nós possuímos 5 mais importantes, né? Os 5 reinos importantes. Reino animal, reino vegetal, reino dos fungos, reino das bactérias, que é reino Monera, e reino dos protozoários, tá? Que nós chamamos aí de protistas. Então, são 5 reinos que vocês vão estudar esse ano, tá? Essa simplificação desse estudo é muito interessante, porque realmente fica muito mais agradável a gente organizar e classificar os seres através dos reinos do que começar a estudar tudo de uma vez só, tá bom? E por que foi tão importante assim essa organização, né? Por que é importante a gente dar nome aos seres vivos, às espécies, colocar o gênero das espécies e tudo mais? Muito importante porque os animais e os outros seres vivos, eles estão presentes no planeta todo. Então, para que a gente não tenha uma grande confusão, não é? A gente precisa que os nomes realmente sejam corretos. Nós chamamos aí de nomes científicos. Esses nomes científicos, eles têm que ter umas regrinhas, tá? Tem umas regrinhas, todos os nomes científicos. Eles possuem
nomenclatura binominal. O que é isso, Josi? Dois nomes num nome só. Por exemplo, Homo sapiens. Homo sapiens é a nossa espécie, não é? Seres humanos. Então, a primeira palavra de todo nome científico vai dar ideia à sua espécie. Então, a nossa espécie é Homo, tá? E o nosso gênero é Sapiens. Sapiens por quê, Josi? Sapiens, lá do latim, vem de sapiência, de sabedoria, tá bom? Então, Homo sapiens. Todos os seres vivos têm essa mesma organização, o nome científico, tá? Ele é sempre escrito em negrito, ele é sempre escrito, né, em latim, tá bom? Então segue aí uma ordem. Por exemplo, mais um. Canes domiciliares. Canes domiciliares são todos os cães domésticos, tá? Então, canes é a espécie, domiciliares é o gênero, tá? Aí eu vou colocar para vocês outros exemplos de outros seres vivos e como que essa nomenclatura é tão importante. É muito importante, muito, isso ter acontecido, porque, por exemplo, se uma pessoa ela é picada por um ofídeo, né, uma serpente, tá? E ela não souber realmente dizer que tipo de ofídeo a picou, ela tem como ir ser atendida no hospital, no centro médico, e as pessoas que são voltadas para o estudo das serpentes, não é? No hospital tem sempre um grupo, né, de médicos, de enfermeiros que sabem, vão fazer aí a pesquisa sobre as possíveis serpentes que existem naquele determinado local e vão dar o soro antiofídico, tá? Mas aí eles vão dar aquele soro antiofídico para aquela determinada serpente. Eles vão saber o nome é científico, está em qualquer lugar do planeta, tá? Então, por exemplo, uma bactéria também, tá, pessoal? Uma bactéria que tem lá na Malásia, tá? Ela se desenvolveu também aqui no Brasil, não é? Então, essa bactéria também tem um nome e os médicos também vão saber qual tipo de remédio, se for a bactéria que causa algum mal-estar ao ser humano, qual tipo de remédio é contra aquele tipo de bactéria. Entenderam? É por isso que é tão importante o nome científico, tá bom? Gente, eu tô com muito olheira, não tô? É porque tá muito cedo e eu dormi muito tarde, tá? Vamos lá. Na página 147 tem um super desafio, mas tem duas atividades, tá? A primeira, caracterize quais características diferenciam os seres vivos da matéria inanimada? A presença de célula, organização celular, metabolismo, não é? Quais as diferenças do ser vivo para o ser não vivo, tá? Reprodução, evolução, muitas coisas. Qual a importância da reunião das células na formação dos seres vivos pluricelulares? Qual a importância da reunião das células? Porque as células vão determinar aí um conjunto de outros fatores, não é? Vão dar origem aos tecidos, aos sistemas e outras situações para formar esse organismo, tá? Aí eu vou deixar para vocês, você tem na página 149 uma visão, uma figura muito bonita, né, dos grandes reinos, aqueles reinos que eu falei para vocês, tá? E tem também, aí eu pulei. Fala também sobre o reino Monera. Tá. Aí tá explicando os reinos. Continua explicando os reinos. Monera, vegetal, fungo, tá? As arqueobactérias, que são bactérias muito antigas. E as atividades finais. Das atividades finais, nesse momento, eu quero que você faça. Eu quero que você faça tudo ao mesmo tempo, não, tá? A gente vai com calma, tá bom? Você tem até o número 11 atividades, assim, bem mais simples, não é? 12 de marcar. Faz até o 11 nesse primeiro momento, tá? Faz somente até o 11, que aí eu vou vir corrigindo e a gente vai fazer o restante, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Beijo.